encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Acho que dá para transmitir aí, né? Diácono Deiton, você faz a leitura, por favor. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos dele a seu respeito. Ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim, o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Obrigado, nosso Deus. Obrigado pela leitura da tua santa palavra. E que teu Espírito também fale aos nossos corações nesse momento, através da exposição da tua palavra. E que cada homem, cada mulher aqui nesta igreja, ó Deus, cada servo e serva tua, saibam o quão importante é viver conforme a tua vontade e nos espelharmos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento e capacita-nos com a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos não apenas entender estas palavras, mas também que possamos aplicá-las em nossas vidas. É assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Como eu disse a vocês, nós estamos vivendo dias estranhos, dias difíceis. Acabamos de encerrar uma festa dita cultural do nosso país, que se chama Carnaval, em que homens e mulheres entregam-se aos prazeres carnais. E nós que estávamos no retiro não presenciamos ou não vimos, sequer ligamos a televisão naqueles 4 dias em que estivemos reunidos. Mas, irmãos, quando nós voltamos, e quando eu cheguei em casa, eu liguei a TV na quarta-feira pela manhã para ouvir o noticiário Luiziane, Saulo. Para minha tristeza, mas também nada de espanto, a quantidade de homicídios, a quantidade de pessoas atropeladas, de pessoas que se entregaram à bebedice, pessoas que se entregaram às orgias, pessoas que se entregaram ao adultério, à imoralidade, à pornografia, à adoração a deuses estranhos que não o nosso Deus. Eu disse: Senhor, muito obrigado por nos livrar deste momento, porque estávamos guardados naquele lugar, e para nós a única coisa importante naquele momento era adorarmos a Deus. E lá tínhamos famílias, casais, pais, mães, filhos, netos, e não houve uma discussão, não aconteceu uma cara feia, não teve nenhum desentendimento,
A única coisa que existiu naquele lugar foi alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Foi tudo que nós presenciamos naquele lugar, meus irmãos. Ao contrário do que nós tínhamos aí nesse mundão de meu Deus. Tem alguém mexendo? Tem alguém lá do lado de fora? Não. Escutei um barulhinho de corrente ali. Dá uma olhadinha ali, Daniel. Oi? Então, meus irmãos, estávamos livres desse momento. Louvado seja Deus por isso. Mas o que acontece, e esse texto reflete muito bem a nossa realidade, meus irmãos, porque essa passagem bíblica da tentação de Jesus Cristo, ela está representada, ou ela está contida nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o interessante, meus irmãos, é que Mateus, assim como Marcos, Lucas, eles vão acrescentando cada um do seu jeito, mas nenhum deles inventa ou retira algo importante desse texto. O que nós vamos ver, por exemplo, é que Marcos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas dizem que o Senhor Jesus, ele foi tentado ao longo de todos esses 40 dias. Mateus vai dar um enfoque, inclusive, ao último dia, por exemplo. Mas o que nós vemos também nesse texto, meus irmãos, e que muitas pessoas teimam em duvidar, é dizer que o diabo não existe. Ele existe, meus irmãos. Tanto existe que ele tentou Jesus Cristo. O diabo é tão somente, meus irmãos, um anjo caído. Ele é mentiroso, ele é assassino, ele é depravado, ele é destruidor, ele é enganador, ele é tentador, ou ele tenta as pessoas. Ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. E muitas pessoas têm sido enganadas pelas lorotas do diabo. Pelas lorotas do diabo. Mas há algo importante nesse texto também, meus irmãos, que diz que sim, um crente, aquele que foi batizado nas águas, como Bianca e Laura, há poucos dias atrás, vocês também serão tentadas, meninas, assim como todos nós somos. Não é o fato de ser batizado nas águas, de ter morrido para o mundo e ter nascido novamente agora para Cristo, que vai impedir que você e eu sejamos tentados. Sim, nós seremos tentados. Assim como Jesus Cristo foi tentado. Outra verdade contida nesse texto, meus irmãos, é que algumas pessoas acreditam que ser tentado é pecado. Não. Pecado é você cair nessa tentação. Jesus Cristo, mesmo sendo perfeito, 100% homem e 100% Deus, ele também foi tentado, mas ele resistiu. Ao contrário do primeiro Adão, que estava lá no jardim do Éden e deu ouvidos às mentiras do diabo, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele conseguiu derrotar o diabo no deserto, no local mais complicado, mais hostil de se viver, provando para você e para mim que é possível resistir às investidas do diabo e derrotá-lo, assim como Jesus derrotou ele. Outra verdade contida nesse texto, meus irmãos, é que nós precisamos entender que, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, ainda assim nós podemos escorregar em algumas cascas de bananas que o diabo tem colocado aí, meus irmãos.
Observe no texto que essa ida de Jesus ao deserto para ser tentado, isso não foi coincidência. Isso não foi um acaso do destino, não. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus Cristo para o deserto, para que ele fosse tentado em todas, preste atenção, em todas as áreas da vida dele. E mesmo assim, ele conseguiu resistir. E se ele conseguiu, eu e você também conseguiremos. Amém, meus irmãos? Amém. Eu e você também conseguiremos. Mas então, nessa noite, eu queria abordar algumas situações com vocês. Jesus Cristo provou para você e para mim que é possível resistir às tentações do maligno. É possível suportar essas investidas satânicas e ainda assim permanecer um crente firme, um homem, uma mulher, um jovem que não cede aos prazeres do mundo e viver única e exclusivamente para a glória de Deus. Mas eu quero apresentar também nessa noite, meus irmãos, as estratégias que o diabo utilizou com Adão e Eva, com Jesus Cristo e com todos nós, ainda hoje. A primeira estratégia que o diabo tem utilizado, meus irmãos, e ele é especialista nisso, é que ele tem uma facilidade muito grande de enganar pessoas. Enganar pessoas. Observe o que o texto vai dizer. O diabo chegou para Jesus, lembrando, Jesus estava muito fragilizado, 40 dias e 40 noites sem comer. E há algo que nós precisamos entender aqui, meus irmãos. Talvez você não conheça, ou talvez você conheça alguém que consiga, ou que já tenha conseguido, ou que tenha o hábito de jejuar durante 40 dias e 40 noites. É difícil disso acontecer, porque isso requer um esforço físico muito grande. Por exemplo, os diabéticos não conseguem. Hipertensos também têm essa dificuldade. Pessoas mais idosas e crianças também têm muita dificuldade com isso. Eu conheço inclusive pessoas que, se passar um pouquinho, 15 minutinhos, Flaviano, da refeição, diz que já começa a ver estrelinha na vista. Tem alguém aqui que é desse jeito? Se passar 15 minutos da refeição, já começa a ver estrelinha, o céu já começa a rodar. Agora imagina passar 40 dias e 40 noites. Não é para todo mundo, meus irmãos. Não é para todo mundo. Mas aí chega o diabo. E sendo ele o pai da mentira, ele chega com um engano, tentando tirar Jesus Cristo do seu propósito. Ele disse: olha, se tu és o filho de... Oh, meus irmãos, Jesus Cristo é filho de Deus? Sim ou não? Sim. Ele não é apenas filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é 100% homem e 100% Deus. E se isso não fosse o suficiente, o Senhor Jesus Cristo havia acabado de ser batizado nas águas, e ele próprio ouviu uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus tinha motivos para duvidar que ele era filho de Deus? Não! Quando Jesus Cristo tinha 12 anos, a idade das jovens aqui da igreja, quando ele tinha 12 anos, ele foi levado pelos seus pais ao templo para oferecer sacrifícios a Deus. E diz a Bíblia que quando José e Maria retornaram para a sua cidade, lá pela metade do caminho mais ou menos, eles deram falta do menino Jesus, que tinha lá os seus 12 anos. E quando eles retornaram a Jerusalém, eles encontraram Jesus lá no templo, orando, conversando, melhor dizendo, com os sábios, com os mestres da lei naquele momento. E quando questionaram Jesus, os seus pais questionaram a ele, ele disse: será que vocês não sabiam
que para mim importa estar na casa do meu Pai. E o diabo chega agora: se tu és filho de Deus. Essa mentira, Elza, Vanildo, o diabo tem contado hoje ainda. Quantos homens e mulheres eu tenho conversado, muitas vezes em gabinetes, ou com pessoas de outras denominações, amigos que são cristãos, e muitas vezes ficam em dúvida quanto à sua filiação. Será que de fato eu sou filho de Deus? Será que de fato Deus é o meu Pai? Existem aqueles, inclusive, que dizem que todo mundo é filho de Deus. Mentira! Os filhos de Deus são aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo e que foram adotados em Cristo Jesus. Aqueles que foram escolhidos, que tiveram seu nome escrito no livro da vida, esses sim são em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, chamados filhos de Deus. Mas acontece que talvez em momentos de fragilidade, pessoas têm questionado a sua filiação. Será que de fato eu sou mesmo filho de Deus? Principalmente nos momentos mais difíceis. E se engana, meus irmãos, quem acha que esse questionamento só acontece nos momentos difíceis. Aí é onde nós nos enganamos redondamente. Porque preste atenção, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes é no melhor momento da sua vida, quando tudo está acontecendo do jeito que Deus determinou, que o diabo chega e fica no seu ouvido, colocando dúvidas em você, trazendo tentações para você. Muitas vezes é no melhor momento do seu casamento. Nós temos aqui Davidson, José e Carol com seus quase 3 anos de casados. Nós temos também aqui Diácono Marinho e Luza com seus 6 anos de casados. Mas nós também temos Elza com 43, Elza? 43. Irmã Adelaide com 45? 46 em maio. Estou com a memória boa, gente. Estou acertando tudo hoje. Meus 25 anos de casados. E muitas vezes é nesse momento em que nós estamos vivendo aquilo que nós julgamos ser a melhor fase da nossa vida. E o diabo colocou a casquinha de banana lá. Ai, miserável. Ai, feliz. Para tentar destruir a nossa felicidade, meus irmãos. Então não baixe a guarda. Quando você estiver vivendo o melhor momento da sua vida, quer seja pessoal, profissional, emocional, sentimental, financeiro, cuidado, porque é nesse momento em que você acha que nada pode dar errado, em que o diabo coloca uma casquinha de banana para você escorregar. E ele bota uma tentaçãozinha lá para você tropeçar. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Esse é um conselho de quem já ouviu muita gente, de quem já conversou com muita gente que estava vivendo o auge da sua vida e de repente, como que um castelo de cartas, tudo desabou, tudo desmoronou, tudo caiu. E ele chegou para Jesus: olha, se de fato tu és o Filho de Deus. Veja, foi a mesma dúvida que o diabo plantou na cabeça de Eva, quando Deus disse para Adão: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos daquela árvore que era do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem daquele fruto, certamente vocês morrerão. Mas o que foi que o diabo disse a Eva? Não foi isso que Deus disse, não. Deus não disse que vocês iam morrer, não. Pode comer isso à vontade. Tudo que Deus colocou aí é para vocês comerem. Mas foi isso que Deus disse? O diabo, meus irmãos, o maligno, ele tenta nos enganar. Essa é a primeira grande estratégia dele. Ele vai tentar nos enganar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, orai e vigiai.
Orar e vigiar é a melhor solução. Pastor, eu estou vivendo no Espírito, eu estou cheio do Espírito Santo, eu dobro os meus joelhos todos os dias. Isso quer dizer que a tentação não vai chegar perto de mim? Errado, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo, se você não estiver cheio do Espírito Santo, orando e jejuando, você não vai conseguir resistir às tentações quando elas vierem. Por isso da importância da oração, do jejum e da leitura da palavra. Como eu disse a vocês, o diabo ele vai tentar pegar no seu ponto fraco. Para alguns aqui, talvez o seu ponto fraco seja o seu casamento. Talvez o seu ponto fraco sejam os filhos. Talvez o seu ponto fraco seja o bolso. Talvez o seu ponto fraco esteja na palma da sua mão, o seu telefone. E é nesse lugar aonde o diabo vai tentar achar uma brecha para tentar destruir a sua vida, meu irmão, minha irmã. É aonde você tem maior vulnerabilidade, aonde o diabo vai tentar fazer um estrago na sua vida. Por isso a importância de mortificar a carne, de alimentar o espírito. Ele tentou fazer isso com Jesus. Em que sentido? O texto vai dizer que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, fazendo jejum. Eu acredito, meus irmãos, que sendo Jesus um homem de oração, ele não estava só fazendo jejum, ele devia estar orando também, porque Jesus era um homem de oração. Mas 40 dias e 40 noites sem comer. Imagine o que é que o coração, o que é que a mente, o que é que a barriga de Jesus pedia? Pão, que era o alimento principal ali, era pão. Na nossa época, na nossa fase, um prato de feijão com arroz, com uns pedacinhos de churrasco, Daniel, com um copinho de suco de maracujá e uma sobremesazinha depois. Eita Jesus! O diabo foi no ponto fraco naquele momento de Jesus. Tanto tempo sem comer, tantos dias, o corpo frágil. Se você consegue, passa pelo menos um diazinho de jejum. Se você não for diabético, se for, não aconselho não, faz não, para depois você não passar mal em casa. Mas imagina, para aquelas pessoas que não conseguem ficar sem tomar pelo menos uma xícarazinha de café por dia, que diz que dá logo dor de cabeça. Ou talvez ficar sem comer aquela fatia de pão antes de ir para a escola. Parece que o relógio dá meia-noite, mas não dá meio-dia para voltar para casa para almoçar. Faz o teste para ver como é que sua barriga vai ficar. Como é que a sua cabeça vai girar em torno, só vai pensar em comida. Agora imagina 40 dias, meus irmãos, diretos, ininterruptos, sendo tentado ali dia após dia. E quando chegou lá naquele 40º dia, o diabo chega para Jesus e diz: olha, dá ordens a essas pedras para que elas virem pão. Para que elas virem pão. Naquele momento, meus irmãos, não fosse Jesus, o próprio Deus encarnado, porque mesmo sendo homem, ao contrário de nós, ele não tinha pecados. Mas se fôssemos nós naquele momento, talvez se o diabo chegasse, se o maligno chegasse para você e para mim, você sendo Jesus Cristo, dissesse: olha, dá ordem aí, ó. Tu não é o Filho de Deus? Você merece o melhor dessa terra. Alguém já escutou essa frase aqui? Alguém já chegou para você dizendo: olha, você é filho do rei, você merece o melhor dessa terra. Deus te fez para ser vitorioso, Deus te fez para ser superior, Deus te fez para ser cabeça e não cauda, Deus te fez para governar sobre tudo e sobre todos.
E sabe qual é o problema dessa mentira do diabo, meus irmãos? Porque isso vai virando uma falta de contentamento em nossos corações. Aí de repente, a pessoa que escuta essa mentira do diabo e compra como sendo a verdade, começa a ficar descontente, Luiziane, com Deus. E diz: que Deus é esse que está me deixando passar por apertos? Que Deus é esse que não está me dando condições para fazer tudo o que eu quero? E a pessoa começa a ficar descontente com Deus, começa, Lusa, a ficar descontente com a igreja, começa a ficar descontente no casamento, começa a ficar descontente com o marido, dizendo: essa praga para dar coice, para virar jumento, só falta dar coice. Aí esse descontentamento chega no coração do homem e ele começa a dizer: rapaz, isso é mulher que Deus dê para ninguém, isso é uma praga na minha vida. Porque essa mentira, quando comprada por nós, gera esse tipo de descontentamento, meus irmãos, ou não? É assim que funciona, meus irmãos. Só que esse descontentamento, ele é sutil, meus irmãos. Ele é sutil, jovens. Diego, Vitor, Thomas. Ele é sutil demais. É por isso que nós precisamos ter cuidado com isso. Ou então, uma outra mentira que o diabo tem contado, e muita gente também tem caído nos nossos dias, só que isso não colocou Jesus. Como se ele dissesse: olha, você é Deus, você é Jesus, você fez tanto, vai fazer tantos milagres. Transforma essa pedra em pão, no melhor pão que você puder fazer, e sacia a sua fome. E de quebra, sacia a fome também de todos os povos da terra. Isso não é bonito? Preste atenção na sutileza do maligno. Jesus não precisava disso não, meus irmãos. Assim como eu e você também não precisamos. E tem um engodo, um engano que o pecado tem provocado nos corações, quando se refere a serviço social. E nós vamos falar ainda sobre isso depois, porque tem pessoas que acham que cultuam a Deus fazendo serviço social. Isso é cultuar a Deus? É não, meus irmãos. Acontece que serviço social, para quem não tem uma mente centrada em Cristo, isso pode levar a pessoa a um orgulho, a uma soberba, a uma vaidade. Porque a pessoa se acha muito importante, porque a pessoa se acha fundamental e diz logo: eu não preciso mais de Deus, eu sozinho vou alimentar todo o meu bairro, eu sozinho vou alimentar a minha cidade, porque eu necessito apenas de mim mesmo e eu não preciso de Deus. Existem pessoas que estão caindo nessa mentira e fazem questão de apenas sair para as ruas, entregar marmitas, entregar cestas básicas, mas não põem os pés na igreja e não são alimentados pela palavra. Isso é uma mentira, meus irmãos. Nós chamamos isso de um movimento para-eclesiástico, mas isso é apenas um braço da igreja. Isso não pode ser a razão principal das nossas vidas. É apenas mais um ministério da igreja, é apenas mais uma coisa que a igreja faz, mas não é a única coisa que a igreja faz, porque o papel principal da igreja é trazer um alimento espiritual para saciar a sua fome, a sua sede de justiça. Glória a Deus. Esse é o papel principal da igreja. Mas as pessoas têm achado isso, meus irmãos, e simplesmente saem por aí entregando marmita, entregando comida como se isso fosse o suficiente. E isso não garante salvação para ninguém. Absolutamente ninguém. E para combater esses enganos do diabo, foi que Jesus, sendo muito maduro e cheio de sabedoria, disse: ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Meus irmãos, o que nos sustenta é essa palavra de Deus. O que nos garante felicidade, o que nos garante segurança, o que nos garante paz é a palavra de Deus. É ela que nos sustenta. Mas vocês acham que o diabo, o maligno, ia ficar tranquilo? Ele continuou nesse processo de tentar enganar a Cristo. Só que agora ele foge um pouco da parte, digamos que carnal. Eu não vou dizer essa expressão porque Jesus nunca foi carnal. Mas digamos que do momento humano de Cristo para mexer também na área espiritual. O diabo chega para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, porque o diabo levou Jesus para o alto do templo, a parte mais alta do templo, e ele disse a Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima, te joga daqui de cima, porque está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos para que te sustentem, para que você não tropece em pedra nenhuma, em pedra alguma. Veja, a expressão está correta? O que o maligno, o que Satanás está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está utilizando o Salmo 91. Quer ver? Leia aí, Daniel, por favor. Salmo 91, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Verso 12. Não, desculpa, errado. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deixa aberto aí, Daniel, por favor. Veja, essa foi a palavra do diabo para Jesus. Olha, pode te jogar daqui do lugar mais alto, porque está escrito, olha só a artimanha do maligno, meus irmãos. Está escrito, Luciana, que ele dará ordens aos teus anjos para que eles te segurem e você não tropece em pedra alguma. Mas há um problema aqui nessa história, meus irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Ele citou o Salmo 91. Isso é uma verdade. Mas acontece que ele não contou a verdade completa. Veja o que é que diz aí o versículo 11, Daniel, por favor. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha o que foi que o diabo retirou da conversa. Em todos os seus caminhos. Meus irmãos, Deus protege os filhos dele? Sim ou não? Sim. Desde que você esteja andando nos caminhos de Deus. Acontece que o diabo, muito sagaz, muito astuto, ele retirou essa palavra, essa frase tão importante. Aí o que eu tenho percebido ultimamente? Porque uma meia verdade é uma mentira completa, Marcelo, Poliana. Meias verdades são mentiras completas. E eu ouvi uma frase recentemente, preparando esse estudo, que diz que a palavra de Deus, Elza, na boca do diabo, não é palavra de Deus não, é palavra do diabo mesmo. Porque quando o diabo usa alguma coisa, ele sempre vai distorcer a Bíblia, ele sempre vai mudar a verdade da Bíblia. Inclusive, recentemente teve um pseudo-pastor aí, que diz que a Bíblia não é suficiente para os nossos dias. Que loucura, meus irmãos, que loucura, que absurdo. Porque o diabo esqueceu de dizer, de propósito, é que Deus protege. Que Deus sim, Ele manda os seus anjos nos protegerem, desde que nós estejamos andando nos caminhos de Deus. Aí sim Ele dá ordens a seus anjos. Se você anda corretamente, cumprindo os decretos, as ordenanças, cumprindo os mandamentos de Deus, pode ter certeza absoluta que Deus dará ordens aos seus anjos para que Ele protejam. Agora não adianta querer fazer coisa errada e dizer, Senhor, me protege. Não funciona não. Não adianta pegar uma moto, sair empinando por aí, andando sem capacete, achando que Deus vai mandar os anjos para ficar segurando aquele guidão. Balela. Não adianta ir pular carnaval e achar
e eu vejo isso em muitas mães e muitos pais, os filhos desviados do Evangelho e se mandam lá para uma festa de carnaval, usam drogas, bebidas alcoólicas, se depravam e a pobre da mãe fica lá, chorando, orando dentro de casa, pedindo a Deus que proteja. Deus tem compromisso com esse tipo de proteção? Tem não, meus irmãos. E se Ele fizer, porque Ele é misericordioso demais. Aí de repente um homem ou mulher começa a fazer coisa errada no trabalho e quer que Deus proteja e quer que Deus acampe os anjos. Isso não acontece não, meus irmãos. Isso vai acontecer de verdade se você estiver andando nos caminhos de Deus. Aí pode ter certeza que Deus vai acampar os seus anjos ao seu redor, que Deus vai guardar a sua saída e a sua chegada, que 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, não porque eu esteja acreditando nisso, mas é porque a palavra é de Deus, meus irmãos. Foi isso que nós lemos agora na abertura do culto, no Salmo 91, é palavra de Deus, palavra essa inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Faz a coisa certa e aí Deus te protege. Faz a coisa certa no teu casamento e Deus é contigo. Faz a coisa certinha, seja honesto no seu trabalho e Deus vai te honrar. Agora você quer fazer falcatrua e quer que Deus proteja para ninguém descobrir a sua safadeza? Aí não funciona não, meus irmãos. Não vai funcionar. O que nós temos percebido em nossos dias é que muitos têm tentado viver desse jeito, pagando para ver, arriscando a sua própria vida, Diácono Marinho, Diácono Davidson, arriscando as suas vidas, contando com a misericórdia de Deus, que Ele mesmo não prometeu fazer. Em outras palavras, as pessoas têm engolido uma mentira que tem se pregado por aí. Porque diz a Bíblia Sagrada que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que é que as pessoas têm dito? Hoje em dia, uma mentira que tem sido comprada. Se a graça já me alcançou, então eu posso pecar à vontade. Se Deus vai sempre perdoar os meus pecados, então quanto mais pecados eu cometer, mais a graça de Deus vai ser derramada sobre a minha vida. Meus irmãos, isso não é graça não, isso é uma desgraça, porque viver uma vida de pecados, viver uma vida de mentiras, viver uma vida de enganos, isso não é viver debaixo da graça não, é viver uma vida desgraçada, achando que Deus vai mudar a sua história somente porque Ele é um Deus bobinho. Não cai nessa história não cai nessa mentira não. Aquele que foi alcançado pela graça salvífica verdadeiramente, ele corre léguas do pecado, ele foge do pecado, ele resiste ao pecado. Amém, meus irmãos? Amém. Mas agora, vendo que o engano não funcionou, agora o maligno parte para uma segunda estratégia. Ele agora vai tentar seduzir Jesus, assim como ele tem tentado seduzir também o meu e o seu coração todos os dias. Olhe na sua Bíblia, o diabo vai dizer a Jesus: olha, se prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Diz a passagem bíblica aí, meus irmãos, que o diabo levou Jesus para um monte mais alto. Só que, cá para nós, meus irmãos, primeiro, que não existe esse monte no mundo aonde você consiga ver todo o planeta Terra. Não existe isso aí. Primeira mentira. Segunda mentira. Certamente essa visão não foi física. Mas o diabo disse: se te prostrares, eu te farei dono de tudo isso. E há um detalhezinho, um agravante, meus irmãos, que Lucas, que também tem essa passagem correspondente, capítulo 4, versículo 13, o diabo vai dizer: olha, isso tudo me foi dado, e eu darei a quem eu quiser. Veja, o diabo é dono de alguma coisa, meu irmão?
Ele não manda nem nele, ele não manda nem no inferno, porque sabe quem é que tem as chaves da morte e do inferno? Jesus Cristo. O diabo, ele não é dono de nada. E aqueles desenhos animados que nós assistíamos na infância, que o diabo estava lá reinando no inferno, que é uma mentira, meus irmãos. O diabo não manda nem nele. Jesus é que já decretou, sentenciou o fim do diabo. Ele já foi derrotado. E o que o espera é o lago de fogo e enxofre, e lá ele sofrerá o juízo eterno, o tormento eterno da parte de Deus. Mas ele promete para Jesus que Jesus seria dono de tudo se Jesus se prostrasse diante dele. E as grandes propostas mentirosas do diabo aqui são: primeiro, Jesus precisava ser um novo César naquele momento. De verdade não, meus irmãos, porque Jesus Cristo é dono de tudo, Ele é o Criador de todo o universo. Então Ele não precisaria governar nada, porque tudo já é dele, por Ele e para Ele. A segunda proposta mentirosa do diabo é que os judeus, todo e qualquer judeu sabia que um homem ou uma mulher, quer seja judeu ou quer seja judia, só se prostrava diante de um. Quem era esse? Deus. E se Jesus se prostrasse diante do diabo, Jesus estaria afirmando que o diabo era o próprio Deus. Só que antes, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que você observe a sagacidade do maligno. Antes que ele diga para Jesus: se você se prostrar diante de mim, primeiro ele vai tentar enganar: se tu és o Filho de Deus. Depois ele vai dizer: se te prostrares, Flaviano, Saulo. Qual é a grande sutileza, meus irmãos, da tentação que o diabo tem colocado? Solteiros aqui, os solteiros de plantão, qual é a grande mentira, a grande tentação que o diabo tem colocado na presença de vocês? Sabe aqueles elogios? Você está tão bonita, pense no camarada. Aí o rapaz lá está passando e a moça lá, lá em casa. E aquela conversinha mole, aquilo vai fazendo bem, aquilo vai massageando o seu ego. E de repente você que é crente, você que é cristão, solteiro, solteira, de repente, e pensa, só falta fazer igual uma coruja, que dá um 360 no pescoço. Porque aquilo começa a ser agradável aos ouvidos. Casados. Eu estava ouvindo uma entrevista de um espião particular, um detetive particular. E sabe qual é o local onde acontece a maior quantidade de traições e de adultérios dentro de uma empresa? É no cafezinho. Aonde todos os funcionários se reúnem e aonde conversas das mais variadas acontecem. É quando aquela esposa que o marido não elogia, é quando aquela esposa que não é vista pelo esposo, que ele não diz nada de atencioso para ela. Aí chega lá um tal de Ricardo, que é grandão, tal do Ricardão. Aí começa a dizer tudo aquilo que você, marido, não está dizendo para sua esposa. E a carência dela leva a que os seus ouvidos comecem a gostar daqueles elogios. Ou de repente, minhas irmãs, se você não tem suprido o seu esposo com todas as necessidades dele, vai chegar a Ricardona lá e vai dizer: rapaz, você sem cabelo fica tão bem. Essa sua barriguinha aí é tão sexy. Aquilo que a esposa disse: vamos, vai malhar, vai querer esse bucho, velho. Aí chega a Ricardona: essa barriguinha é tão sexy. Passa a mão ainda por cima. Há uma câmera, Jesus. Porque a conversa é bonita, meus irmãos, minhas irmãs. A tentação, ela não se apresenta. Jovens, meninas, vocês também não ficam de fora, não.
Ei, mães, é bom receber o boletim das filhas só com nota 10. É bom, né? Mas e se de repente, lá na sala de aula, chega lá, eita, a prova está tão difícil, o professor não está nem olhando. Se a gente der uma olhadinha, uma coladazinha aqui bem rapidinha, eu vou tirar 10, meu pai e minha mãe vão ficar felizes e ser capaz de eu ganhar até um presente. Aí na prova seguinte, o que é que vai acontecer no seu coraçãozinho? Rapaz, não sei se eu tento de novo. Um outro 10 pode me garantir uma ida à sorveteria. Eu posso ganhar uma roupa nova. Eu posso ganhar um passeio bacana. E essa nota 10, feita de forma irregular, pecaminosa, começa a ser agradável. E daqui a pouco vocês não vão querer mais nem estudar para a prova. Sabe por quê? Porque vocês vão estar tão anestesiadas com o pecado que vão achar que colar na prova é normal, é tranquilo. Percebe, meus irmãos, como a sutileza do pecado, a sutileza da tentação chega aos nossos corações? O diabo ele não chega com cara feia para a gente não, meus irmãos. O diabo chega com uma boa aparência. Ele chega de forma bacana, Vitor. Aquela moça ultra malhada da academia, dizendo, caramba, tá com um corpo bacana, hein, Vitor? Vamos malhar junto nós dois. Ei, eu tenho uns aparelhos bacanas lá em casa. Vamos malhar só nós dois no particular? Está repreendido em nome de Jesus. Não vai não, Vitor. Isso é armadilha, Vitor. Diego, aquela monitoria lá, de repente, tinha 15 alunos. Daqui a pouco ficou só tu e uma aluna. E ela, ei, vamos fazer aula de anatomia em mim? Vai falar, Satanás. Arreda, Satanás. É isso que tem acontecido, meus irmãos. Sabe, aquela passageira, Marcelo, não vou te complicar não. Não vou complicar você não. Aquela passageira que fica olhando pelo retrovisorzinho central. Eu já enxerguei, irmão, já dirigi também, eu sei como é que funciona, viu? Aí de repente você vai olhar para ver se não tem carro lá atrás, para você frear no semáforo, no sinal amarelo, você tem que frear lá. Aí de repente a passageira lá no banco de trás, lembra? Com uma risadona bacana, mostrando a chapa todinha. Hein? Aí de repente você olha uma vez, aí tem outro semáforo mais na frente, aí você ajeita assim o retrovisor, afasta mais para cá, ela afasta também. Cuidado com as tentações. Isso é só uma fantasia, viu, Poliana? Isso não existe de verdade, não. Isso é só uma fantasia da minha cabeça. Isso é só uma ilusão, isso não existe, não. Mas as tentações estão na porta do nosso coração todos os dias, meus irmãos. O que é que Davi deveria estar fazendo naquele momento onde ele viu Batseba tomando banho? Aquela mulher era dele? E o que bexiga taboca Davi estava fazendo ali, olhando a mulher casada dos outros tomando banho? O que é que Eva estava fazendo ali, de frente para aquela árvore proibida, que o fruto era proibido? O que é que danado Eva estava fazendo ali, olhando para aquela fruta, desejando aquela fruta? Acontece que quando nós estamos andando em caminhos errados, em caminhos tortos, nós estamos mais suscetíveis, meus irmãos, a cairmos nessas tentações. É quando lá na portaria, Diácono Deison, passa uma moradora lá dos 735. Aí, ô, seu porteiro, tem um botijão de gás lá para trocar, só que eu não tenho força. Eu não tenho uma chave bacana para trocar o botijão de gás lá de casa, não. A vontade que dá de dizer, moça, eu estou com os dedos todos dando câimbra aqui, eu não consigo abrir nem a maçaneta da porta do seu apartamento. Porque são nesses detalhes, meus irmãos, que as pessoas, os filhos de Deus, têm caído em tentação. A gente ri tentando descontrair, mas isso está acontecendo todos os dias. E talvez alguém aqui nessa igreja já tenha caído em alguma tentação dessa.
E sabe o que Jesus disse para o diabo naquele momento em que ele disse: se te prostrares diante de mim, eu te darei tudo. Retira-te, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ei, a tua vida pertence a Deus, amém? Se a sua vida pertence a Deus, você não pode estar caindo nessas armadilhas que o diabo tem colocado para você. Por isso a importância de estarmos sempre orando e vigiando. Agora, se você enfraquece a sua vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, você vai estar mais fragilizado, mais vulnerável, a ponto de cair nessas tentações e provocar uma verdadeira desgraça na sua vida. Na sua vida. Eu sei que nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, você deve estar pensando: pastor, mas tem mais uma ainda. Tem. Se ele não conseguir enganar você, se ele não conseguir seduzir você, ele vai tentar perseguir você. Ele fez isso com Jesus, viu? Quer ver? Daniel, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 13. É um versículo que não está em Mateus, mas que Lucas mostra muito bem para você e para mim. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Olha, o diabo deixou Jesus até uma situação oportuna, ou seja, ele passou a perseguir Jesus, procurando momentos de fragilidade ou momentos vulneráveis de Jesus, para que finalmente ele conseguisse colocar uma pedra de tropeço em Jesus. Isso tem acontecido com você e comigo todos os dias. Sabe quando uma tentação dessa bate na sua porta e você diz: não, comigo não, vai para lá, Satanás. E quando você consegue vencer essa batalha, você vai baixar a guarda? Não faz isso não, porque se você baixar a guarda, o diabo vai entrar com outra armadilha, com outra estratégia, com outro recurso, com uma outra forma, com uma outra face, para tentar derrubar você, tirar você da presença de Deus, destruir seu casamento, acabar com a sua comunhão com seus irmãos, com a sua família, com seus filhos, com seus netos. Alguém aqui já assistiu aquele filme, um filme antigo já, O Advogado do Diabo? Alguém já assistiu aqui? Sim. Vocês lembram que no final, depois que aquele advogado se arrependeu dos seus maus feitos, e ele disse que não ia mais praticar coisa errada, vocês lembram que tinha um danado de um repórter que ia acompanhando ele, tentando fazer uma entrevista com ele? Ele dizia não, não, não. Mas teve um momento, Ivonete, Luiziane, teve um momento, Carol, de São José, que aquele advogado olhou para trás e deu ouvidos ao repórter. E o filme terminou exatamente com aquele repórter virando o rosto e aparecendo como que uma carranca do diabo. E sabe qual é a dica ali? O diabo ia começar tudo de novo na vida daquele homem. Porque simplesmente ele olhou para trás e ele abriu uma brecha na vida dele para que ele caísse na armadilha de novo. É isso que vai acontecer com você e comigo, se você e eu dermos mole. Sabe aquela cantada que funcionou, principalmente para os solteiros? Aquela cantadinha que funcionou e você deu até uma risadinha, de repente você até gostou. Mas você vai dizer não, porque a vontade de Deus para a minha vida não é essa. Mas aí o diabo vai mandar outro, e se brincar mais bonito ou mais bonita, para tentar você de novo. E é por isso que eu e você precisamos estar atentos o tempo todo. Sabe por quê? Porque ele fez isso com Jesus. Quando Jesus disse: retira-te, Satanás, porque eu só adorarei e só me prostrarei ao meu Deus. Então, naquele momento, o diabo se afastou por um momento oportuno. Mas houve um momento na caminhada do ministério de Jesus que aquela multidão gritava para Jesus: olha, nós queremos que o Senhor seja o nosso rei.
Em outro momento, o diabo utilizou até mesmo os fariseus para que tentassem promover armadilhas para Jesus. O diabo usou Pedro para negar Jesus 3 vezes. O diabo usou Judas, meus irmãos, para trair Jesus. Em nenhum momento o diabo tentou ou desistiu de tentar Jesus Cristo. E se ele não desistiu com Jesus, vocês acham mesmo que ele vai desistir com você e comigo? Não, não vai não. E diante disso, meus irmãos, diante dessas armadilhas que ele vai promover, e está promovendo na minha e na sua vida, o que nós precisamos fazer para nós nos livrarmos dessas tentações cotidianas, meus irmãos? E o texto vai nos dar essas respostas. Primeiro, Jesus estava naquele monte fazendo o quê? O texto não diz isso não. Mas o texto diz que ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. E aí sim, nós podemos entender que Jesus também estava orando. Mas o texto não fala em oração. Nós estamos subentendendo aqui. Se você quer resistir ao diabo e às suas tentações, é necessário que você viva uma vida de jejum e de oração. Lembra quando eu falei no começo do culto? Talvez essas tentações estejam aí na palma da sua mão. Os pais de adolescentes se acham seguros quando seus filhos estão em casa, mas acontece que há um perigo iminente dentro dos quartos dos seus filhos, que é um tablet, um smartphone, ou um computador de mesa, ou um notebook. Pais, mães, examine as redes sociais dos seus filhos, porque elas podem, inclusive as meninas são muito vulneráveis nesse sentido, elas podem estar correndo o risco de serem enganadas por pedófilos. E se você não vigiar essas áreas na vida da sua filha, isso não é invasão de privacidade não, viu? Isso é proteção de pai e de mãe que ama as suas filhas. Amém? Amém. Isso é proteção, isso não é invasão de privacidade. Até porque, quem é que paga a internet? Filho ou pai? Pai. Quem é que compra o telefone? Pai. E a roupa? Pai. A feira? Pai. Paga a internet? Pai. E por que você não vai ter direito de vigiar a vida do seu filho e da sua filha? Que ideia é essa? Que esse mundanismo tem colocado que pai tem que ficar aprisionado aos caprichos dos filhos. Que conversa é essa? Quem manda dentro da sua casa, pai e mãe, é você ou seus filhos? Bom, se for seus filhos, aí eu retiro tudo que eu disse. Mas se quem é o provedor do lar, se quem é o chefe da família é o pai, em alguns casos a mãe, a responsabilidade de proteger os seus filhos é de vocês. Então, cuide da saúde, da segurança dos seus filhos. Mas é necessário, meus irmãos, jejum e oração, Elza. Acontece que a nossa sociedade tem se esquecido, mesmo no meio cristão. Eu tenho sentido dificuldade dos meus irmãos e irmãs dizer, pastor, eu não consigo, não tenho o costume de jejuar. Se você não consegue ficar sem comer por questões de saúde, o que é que mais tira a sua atenção durante o dia? Eu acredito que a maioria aqui vai dizer telefone. E se você não trabalha com telefone, passe pelo menos um dia da semana desapegado desse aparelhinho. Faz um jejum digital aí na sua vida. Eu sei que para muitos é sacrifício, mas é exatamente isso. É para você enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espírito. Aproveita, pega aquela sua Bíblia de papel, que há tanto tempo você não lê. Vai ler a sua Bíblia. Aproveita esses momentos e vai ler a sua Bíblia. A Bíblia fala também, meus irmãos, aqui no caso de Jesus, que uma segunda situação para você e eu conseguirmos resistir às tentações do maligno é vivermos cheios do Espírito Santo de Deus. É pedirmos a Deus, Senhor, enche-me todos os dias. E não apenas um dia ou outro, é todo dia. É viver na plenitude do Espírito Santo todos os dias. Isso vai garantir que as tentações não chegarão à sua casa? Não.
mas isso vai garantir que você vai ter forças para resistir a essas tentações. Porque diz a Bíblia que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E sozinhos ninguém consegue resistir a tentações. Mas se você estiver jejuando e orando e vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, você vai sim conseguir resistir às tentações do maligno. Você quer uma terceira motivação, uma terceira situação para você resistir às tentações? Leia a palavra de Deus. Sabe como é que Jesus resistiu a essas tentações? Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Leia a palavra de Deus, mastigue essa palavra, digira essa palavra, se alimente da palavra de Deus todos os dias. Mas uma coisa me chamou a atenção, meus irmãos, mesmo no nosso meio cristão, as nossas brincadeiras lá do retiro. Eu sei que naquele momento tinha adrenalina, dava um branco na memória, mas tinham perguntas ali que as pessoas diziam: eita rapaz, isso é tão fácil, eu não sei. Isso aqui é tão simples, eu não estou lembrado, pastor. Talvez é porque você esteja lendo pouco a palavra de Deus. Talvez é porque você não esteja se alimentando da palavra de Deus. Talvez é porque você esteja alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Aí como é que você vai dar um conselho para alguém que está passando por uma dificuldade, se você não tem a palavra certa no momento exato? Como é que você vai resistir a uma tentação quando vier a você, se você não souber, por exemplo, nos casais? Como é que você vai resistir a uma tentação no casamento, quando Deus vai dizer: eu, Senhor, odeio o divórcio? E de repente os casais começam a dizer: sei não, pastor, se eu soubesse eu não teria nem me casado, né? Qualquer chance eu cai fora. Deus odeia o divórcio, meus irmãos, minhas irmãs. E quando você casa, é para o resto da vida. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você vai pecar, talvez até de forma involuntária, e você vai cair nas armadilhas do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem que resistir, meus irmãos. Tem que viver uma vida de oração e de jejum, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e uma vida fundamentada na palavra de Deus. E você vai estar equipado com todas as ferramentas para não apenas resistir às tentações, mas derrotar o diabo, assim como Jesus derrotou. Glória a Deus. E finalmente, depois de tudo isso, Jesus disse ao diabo: retira-te, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E o versículo 11 vai dizer de Mateus 4, que depois daquilo tudo, os anjos foram socorrer naquele momento e foram servir a Jesus Cristo. Eu acredito de verdade, meus irmãos, que depois de 40 dias com fome, 40 dias e 40 noites sem comer nada, eu acredito de verdade, meninas, que aqueles anjos trouxeram um banquete celestial para Jesus, um banquete fantástico. O texto não diz, mas eu acredito que aquela comida que Jesus comeu depois que os anjos trouxeram foi uma comida fenomenal. Mas para finalizarmos a mensagem de hoje, não apenas nesse período da quaresma, mas todos os dias da nossa vida, que nós vivamos assim como Jesus Cristo viveu aqui esses 40 dias e 40 noites, em todo o seu ministério. Uma vida de jejum e de oração, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, com os seus dons e talentos, com a plenitude do Espírito, e meditando na palavra de Deus, de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Como eu disse a vocês no começo